Bem-vindo, pessoal. Aqui é o Vitor falando. Hoje vou falar de um assunto muito visto em filmes e documentários. Um mistério que perdura. O continente perdido de Atlântida. No princípio, o mistério de uma cidade que afundou em um dia e uma noite, aproximadamente 10.000 a.C. Era uma civilização super avançada de semideuses, descrita por Platão em Critias e Timeu no ano de 360 a.C. Vamos descrever todos os mistérios que envolvem seu nome. No começo, uma cidade, com abundância de ouro, prata e um metal desconhecido chamado oricalco, tão avançada tecnologicamente que considerava os habitantes de Atenas como seres primitivos, semideuses que receberam todo o conhecimento, magia e tecnologia antiga, dos deuses, e tendo seu continente em posição estratégica ao leste dos Pilares de Hércules, no meio do Oceano Atlântico. Tinham uma posição estratégica perfeita para dominar e escravizar toda a Europa e a África. Possuíam um amplo conhecimento mágico, proveniente dos deuses, onde seus sábios, muitos deles semideuses, conseguiam transmutar e transformar a matéria ao seu bem-querer, assim como materializar e enfeitiçar criaturas divinas. Entre seus maiores sacerdotes, havia aqueles que possuíam a pedra filosofal, instrumento usado para transmutar energias, curar doenças, além de modificar a matéria, para o seu benefício próprio. Também é dito que parte desse conhecimento era usado para o mal. Feiticeiros, não aceitos como sábios, usavam o conhecimento para modificar animais e fazer experiências torpes com humanos. Muito se tentou para parar essas experiências, mas o medo desses feiticeiros era tão grande que ninguém os impedia de fato. De tal forma que a magia negra conseguiu prosperar de alguma forma em Atlântida. Platão fala em Critias, de uma guerra, perto do final de Atlântida, em que Atlântida tentou escravizar todos os seus arredores, mas foi parado pelo povo ateniense. Atenas conseguiu sair vitoriosa e ainda conseguiu mandar homens para a localização de Atlantes. No entanto, após sua derrota, sua arrogância e orgulho sem limites fizeram com que os deuses os amaldiçoassem e, em consequência, destruíram todo o continente em um só dia e noite, de forma catastrófica. Após sua queda, o povo atlante se dispersou entre os 4 continentes. Os egípcios são a escolha mais lógica como seus descendentes, pois eram a civilização mais avançada e proeminente da Terra há 10.000 anos atrás. Seus sacerdotes conversavam e entendiam os deuses. E seu conhecimento transcendeu tempo e espaço. Muitos creem que os egípcios foram descendentes dos atlantes, assim como toda a raça ariana. Mas o que temos de concreto que prova sua existência? Vamos a alguns fatos. Desenhos rupestres achados na América do Norte se parecem muito com os do leste europeu, assim como sua cultura. As pirâmides dos maias e as egípcias tinham a mesma forma e pareciam ter sido criadas pelo mesmo método, de forma que ficaram bastante parecidas. Frutas como a banana, que só existia na Europa, também foi encontrada na América do Norte, assim de forma a acreditar que existia uma nação entre a Europa e a América, que passou a elas costumes e conhecimento específico. Temos também o relato de Platão e de filósofos posteriores a ele. Mas algo não bate. A maior e mais antiga raça da Terra, exterminada em um único dia. Será que é possível destruir milhões de pessoas em um único dia? Com uma catástrofe tão grande que aniquilou todo um povo? Se pudéssemos supor a queda de um meteoro de grande magnitude, talvez. Mas submergir uma ilha maior que a Líbia em um único dia é no mínimo estranho. Talvez eles tenham se preparado para sair da ilha, mas algo os impediu, ou não tinham navios suficientes para levar a todos. De fato, se fala em um dilúvio na Bíblia, mas Noé e seus filhos tiveram um período para construir a arca, e nela fugir. Será que o dilúvio é uma representação histórica dos Atlantes? Muitos são os fatos, mas a questão é o que falta. Qual a peça que está faltando no quebra-cabeça? Talvez, quem a afundou, não queira que ela, Atlântida, seja achada. E ela esteja em um poço em alta profundidade marítima. Por isso, nem sonares conseguem achá-la, no local descrito por Platão. Mas por que tanto zelo em escondê-la? Talvez pelo conhecimento nela contido, o conhecimento mágico dos deuses, como relatei antes. Quem a destruiu, talvez queira que a magia negra que nela se espalhou fique lá e não interfira mais na humanidade, o que seria desastroso. A seguir um trecho de Critias de Platão descrevendo Atlântida. Nesta ilha, a Atlântida, havia uma enorme confederação de reis com uma autoridade admirável que dominava toda a ilha, bem como várias outras ilhas e algumas partes do continente. Além desses,
dominavam ainda alguns locais aquém da desembocadura, desde a Líbia ao Egito, e na Europa até a Tirrênia. Esta potência tentou, toda unida, escravizar com uma só ofensiva toda a vossa região, a nossa e também todos os locais aquém do estreito. Foi nessa altura, ó Solon, que, pela valentia e pela força, se revelou a todos os homens o poderio da vossa cidade, pois sobrepôs-se a todos em coragem e nas artes da guerra, quando liderou o exército grego, e depois, quando foi deixada à sua própria mercê, por força da desistência dos outros povos, e correu riscos extremos, mas veio a erigir o monumento da vitória ao dominar quem nos atacava. Impediu que escravizassem, entre outros, quem nunca tinha sido escravizado, bem como todos os que habitavam aquém das colunas de Héracles, e libertou-os a todos sem qualquer reserva. Posteriormente, por causa de um sismo incomensurável e de um dilúvio que sobreveio num só dia e numa noite terríveis, toda a vossa classe guerreira foi de uma só vez engolida pela terra, e a ilha da Atlântida desapareceu da mesma maneira, afundada no mar. É por isso que nesse local o oceano é intransitável e imperscrutável, em virtude da lama que aí existe em grande quantidade e da pouca profundidade provocada pela ilha que submergiu. O que vocês acham? Que Atlântida existiu ou é só mais um mito? Até mais!